Pedro, independentemente da nossa lucidez, da nossa capacidade de transitar por esse mundo, por essa vida, fazendo uso da sabedoria, que é utilizarmos bem o que nós possuímos, cada relação ela é uma história. Cada relação ela possui um começo, um meio, um final ou não. Cada relação ela possui também as suas fases, né? De de autoconhecimento, de conhecimento do outro, de conhecimento de si mesmo a partir da visão do outro, de sustentação. Né? Cada fase ou cada relação ela passa pelo seu processo de amadurecimento. Então, se nós formos observar a partir desse ponto, as estruturas que nós criamos sobre uma relação com um professor, uma relação com um aluno, ou mesmo uma relação com uma pessoa que nós admiramos, ela possui alguns matizes muito curiosos. Você pensa, por exemplo, quando nós falamos em relações interpessoais, se pressupõe uma relação entre pessoas. No passado, pelo menos na minha época, nós garotos passávamos muito tempo com os nossos familiares e pouco tempo nas nossas escolas ou regiões aonde dedicávamos algum tipo de trabalho. Não é? Hoje em dia é o contrário, nós passamos muito mais tempo no trabalho do que com os nossos familiares. Então você imagina, por exemplo, numa época antiga, onde um aluno ia viver com o seu professor como te deixe, ou seja, a convivência interpessoal dele com os demais ou com o professor era praticamente integral. Então, nessa convivência integral, existem diversos níveis de observações que nós podemos fazer ou realizar para estabelecermos algumas percepções. Você pensa, por exemplo, que nós humanos, enquanto alunos ou enquanto na posição de aprendiz, nem sempre estamos dispostos a estar em uma posição de, de subordinado, uma posição até onde os outros possam nos corrigir. Nem sempre estamos prontos para sermos corrigidos. O que significa que podem saltar alguns sentimentos, algumas emoções, né? E essas emoções ou sentimentos, sem dúvida alguma, serão pontos divisores para o momento, para como esse momento vai refletir no futuro. Então, independentemente das relações que nós exercemos com pessoas, cada pessoa é um ponto singular, cada pessoa é um ponto único da sua história pessoal. Né? Independentemente se você está ministrando uma aula para 40, 50, 2, 3 ou 4 pessoas, a divisão intelectual, espiritual, emocional e sentimental, ela é de cada um para cada um. Não é? A convivência entre alunos é de uma maneira, a convivência entre aluno e professor é de outra maneira, a visão do professor para o aluno é completamente diferente, a visão do professor para os alunos no conjunto também é diferente. Então, eu penso que toda essa perspectiva de observação ela deve atender a alguns pontos importantes. Primeiro, o que essa história representou para você, né? O que ela te trouxe de bom, de ruim, o que ela conseguiu se reajustar, né? Na proposta inicial, na proposta mediana, na proposta final. Depois, o que você entende por essa pessoa ter chegado na sua vida ou você ter chegado na vida dessa pessoa. Depois, qual foi o ponto de encontro e o ponto de desencontro entre vocês. Você acha que os dois extremos conseguem se comunicar bem, conseguem se ouvir, é muito importante se ouvir. Você acha que cada um está executando bem o seu trabalho? Então, se nós formos traçar alguns pontos que podem ser divisores na relação mestre-aluno, nós vamos ter que analisar inúmeras coisas antes de estabelecer qual a relação que nós exercemos com ex-alunos. Porque uma relação com um ex-aluno não é somente ligar, mandar um e-mail, encontrar na rua. Né? Às vezes as relações vão além disso. Elas passam por recordações, por momentos, por conquistas, por derrotas, por frustrações, decepções. E humanos que somos, né? Nós não somos deuses, eu sempre insisto em dizer isso, porque a ideia de uma representatividade de sabedoria ela não implica numa representatividade de imunidade. Ela não te coloca acima de qualquer suspeita, absolutamente. O crescimento diário, o progresso diário, ele é feito
sobre as condições que precisam ser reajustadas, que precisam ser melhoradas, que precisam ser percebidas e a partir daí reordenadas, não é? Não é vergonha alguma voltar atrás, reposicionar-se em relação a um ponto ou corrigir-se para que aquilo não volte a ocorrer. Então, em geral, a minha relação com ex-alunos vai depender muito do que isso representou para mim, do que eu representei para as pessoas. E obviamente que o sino toca dos dois lados, né? Você tem histórias bonitas, histórias feias, você tem histórias que são interessantes, profundas, outras histórias que foram simplesmente passageiras, superficiais. As pessoas chegam às nossas vidas, mas não é por um acaso que elas permanecem, nem por um acaso que elas deixam alguns significados que são duradouros. Até porque existem alguns que a gente prefere até esquecer. Contudo, o mais importante aí é a dissolução de qualquer ponto que possa ser algum amarre na sua vida, alguma ranhura, né? Alguma fenda que possa no futuro provocar algum tipo de infiltração no seu processo emocional, no seu processo sentimental. Então, em geral, as minhas relações com ex-alunos, elas variam muito, até porque eu tenho muitas atividades, eu não tenho o hábito de estar ou telefonando, ou reencontrando, ou vendo. É comum quando encontro ou quando alguém entra em contato comigo, eu procuro sempre ser elegante, sempre ser carinhoso, atento, mas eu não costumo trabalhar dentro de processos relacionados ao passado, tá? Digo com pessoas, eu sou saudosista, gosto muito, relembro, mas não fico pensando se essa pessoa estivesse ou se essa pessoa não estivesse, ou se essa relação tivesse saído bem ou não. Acho que não. Eu acho que toda relação ela é o que é, né? Ela passa pela sua vida por um motivo maior, por uma razão maior. Essa razão, primeiramente, ela deve ser entendida, depois compreendida, depois absorvida, e depois que ela cumpriu o seu papel, claro, você tem que virar a página, você tem que transcender, você tem que transgredir aquele momento. Então você me pergunta qual a minha relação com os alunos. Eu vou dizer que ela é variada, né? O que eu posso te dizer é que, da minha parte, eu procuro sempre olhar para frente, eu procuro sempre redescobrir novos caminhos, reencontrar novas pessoas e a partir daí construir novas histórias. Essas novas histórias vão também depender dos reajustes que eu tive em relação a essas pessoas no passado. Procuro não cometer os mesmos erros, procuro não permitir que cometam os mesmos erros comigo, procuro melhorar-me a cada dia mais, procuro organizar os meus desafetos interiores que não necessariamente têm a ver com as pessoas, e sim com a minha forma de ser, né? E procuro sempre estabelecer novas oportunidades, novas condições, até para novos aprendizados. Eu acho isso muito importante. Então, se eu partir desse princípio, eu acho que a minha relação, o meu ponto de vista, a minha perspectiva, ela é sempre positiva, ela é sempre sana.